Bom, mais uma vez juntos para compartilhar aqui um sentimento muito precioso. Eu quero falar sobre dois tópicos, sobre reino e sobre salvação. E quero trazer aqui uma ilustração da nação de Israel. Porque o que aconteceu com a nação de Israel, o que acontece, de certa forma, é uma sombra do que já aconteceu e tem acontecido com a igreja. O texto abordado é 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 6 e o verso de número 11. Diz assim: estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se você pegar o texto aqui que Paulo aborda no capítulo 10 de Coríntios, do versículo 1 em diante, você vai ver que ele faz claramente uma analogia da história e da experiência do povo de Israel em relação à igreja. E é muito parecido, porque o povo de Israel estava no Egito. Eles eram escravos do Egito. E nós estávamos no mundo, sob o sistema do mundo. Eles foram libertos através do Cordeiro Pascual e nós também. Eles passaram pelo Mar Vermelho, capítulo 10, que vai dizer que eles foram batizados no Mar Vermelho. E nós também fomos batizados nas águas. Eles trilharam o deserto, e quando uma pessoa se converte, ela experimenta as provas do deserto. E aí entraram finalmente na Terra Prometida, que é a vida abundante. Canaã não é o céu, é um tipo de vida abundante, porque lá tem 7 nações inimigas. No céu não vai ter 7 principados para você batalhar. Mas aqui vai falar que essas coisas nos sobrevieram como figuras. Então, se você me perguntar assim, o povo que saiu do Egito foi salvo? Claro que foi. Eles participaram do Cordeiro Pascual. Quantas pessoas que saíram do Egito? Vamos entender. Das que saíram do Egito, cerca de 600 mil homens. Isso mesmo. Você pode ler lá em Números, capítulo 11, verso de número 21. 600 mil homens é no mínimo 3 milhões de pessoas. Porque tem mulheres e crianças e sempre tem mais mulheres do que homens e crianças, então deve ter saído em torno de 3 milhões de pessoas. O ponto que eu quero chamar a atenção é que o pecado deles, a murmuração deles, a cobiça deles, a idolatria deles, de certa forma, também é o nosso pecado. Muito parecidos os pecados deles com os nossos. E aí você vai descobrir que, no meio daquele grupo de 600, ou melhor dizendo, 3 milhões de pessoas, vencedores dos que saíram do Egito, não é dos que nasceram não, porque muitos nasceram e esses entraram na Terra Prometida. Então, desses que saíram do Egito, apenas Moisés, Josué, Caleb e podemos chamar assim de Eleazar, talvez Finéias. Eu tenho minhas dúvidas em relação a Finéias. Um total de 5 pessoas. Se você pegar 5 pessoas para 3 milhões, dá um total de, a cada 600 mil pessoas, uma pessoa. Eu preguei uma vez na igreja e falei sobre os vencedores, aqueles que vão receber coroa, que vão reinar com Cristo, que gastam a sua vida para Cristo. E eu falei para pessoas assim que era a cada 10 mil pessoas, uma. Eu estava muito errado. O pessoal ficou muito assustado, porque eu falei que os vencedores são aqueles que amadurecem antes, aqueles que tomam a sua cruz a cada dia, aqueles que guardam Mateus e praticam capítulo 5 todo, capítulo 6 de Mateus e capítulo 7. E esse pessoal é uma raridade hoje, você quase não encontra. E aí tem aqui a analogia entre essas pessoas e os vencedores também, daqueles que saíram do Egito. Claro, o Senhor não tirou o povo do Egito para fazer eles perecer no deserto e mandar eles para o inferno. Senão isso não seria salvação. Mas só que uma coisa é o galardão, outra coisa é a salvação. Claro, só recebe galardão aqueles que estão salvos. E assim, nós sabemos que a igreja participou do Cordeiro Pascual, dos pães asmos, que é a santificação, o Mar Vermelho, que é o batismo, como eu falei, o deserto, as provações, o maná, que é a palavra. Quer dizer, tudo aquilo era uma figura da realidade que a igreja iria experimentar. Bebemos água da rocha, que é, você ser revestido do Espírito Santo, Você vê que até os pecados são os mesmos.
O povo de Israel, assim que eles entram na terra prometida, ou melhor, aí você tem um pecado lá de cão, não é cão não, é Acã. E aí, assim que a igreja é introduzida, você vê também o pecado também que inicia da igreja, Ananias e Safira, e vem juízo sobre eles. Muito parecida a história do povo de Israel com a história da igreja, né? E aí a Bíblia fala lá em Coríntios, olha que coisa interessante, capítulo 10. Vamos ler o versículo do 1 em diante, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E hoje é a mesma coisa, né? Você vê que Israel começou bem, a igreja começou bem, mas a tendência da igreja é, infelizmente, cair cada vez mais na decadência. Porque poucas pessoas gostam da Bíblia. Por exemplo, um estudo igual esse aqui, você já desligou o vídeo já. Quer saber de ouvir, não. Isso aqui é coisa de curiosidade, que vai mexer com as emoções, monstros. Mas a palavra ali, para ser ensinada, para ser aplicada, para ser observada, né, entendida e trazida para a realidade, infelizmente são poucas pessoas que querem fazer isso. Tá certo? Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, e aí pousou aqui um pássaro. Vocês podem ter ouvido aí, mas eu creio que ele não vai atrapalhar a gente não. Então vamos lá. Então quando nós vemos Caleb e Josué, lembramos da chamada dos vencedores que tem lá na igreja, ou nas 7 igrejas. E é interessante que a chamada ali é no singular. Diz assim, aos vencedores, não fala ao vencedor. De cada igreja ele fala do singular, ao vencedor, ao que vencer. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Está chamando em cada igreja um vencedor. E isso, como é que eu posso dizer? Porque é a realidade, porque as pessoas não querem ouvir mais a palavra, né? E poucos querem seguir a carreira que nos está proposta. Essa é a grande verdade, né? E aí você vai descobrir que Caleb e Josué, eles venceram porque eles perseveraram em seguir o Senhor, né? Eles são como os cristãos de Filadélfia, de Apocalipse 3:10. Eles guardam a palavra da perseverança, né? Que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. No Novo Testamento você tem lá 4 semeadoras, na parábola do semeador. Olha Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4. E naquelas 4 semeaduras, apenas uma semente produz frutos. 30, 60, 100 por 1. Né? Interessante, né? Então, e aí você descobre que as outras, quer dizer, 1/4 apenas é que vai florescer, né? Então hoje em dia, quando a gente tem reunião de oração na igreja, a gente conhece a realidade da igreja. Marca para você ver uma festa, churrasco, sorvete, né? Show gospel. Você vai ver o tanto de gente que vai aglomerar. Mas marca para você ver oração na igreja, de madrugada. Você conhece a realidade da igreja, né? Aqueles que querem buscar o Senhor. Poucas pessoas, infelizmente, né? E então, eu falei 1 a cada 10 mil. Se for olhar a proporção de Israel, é 1 a cada 600 mil. Por isso você vai falar assim, pastor, eu estou olhando nas igrejas aí, mas não estou encontrando ninguém que, se der o rosto, um lado vai dar o outro lado, né? Se alguém pedir para andar 1 milha, vai andar 2. Se alguém pedir a veste, vai dar a túnica também. Não estou vendo não. Perdoar 70 vezes 7, não estou vendo não. Pois é, porque é 1 a cada 600 mil. Mas o Senhor nos chama para vencer, para reinarmos com Ele. E os vencedores são aqueles que vão receber coroa. Coroa para reinar. Tá certo? Bom, esse é o sentimento que eu queria compartilhar aqui hoje. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo.